Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Epístola de Tiago, capítulo de número 4. Nós vamos estar lendo, meus irmãos, a partir do versículo 11. Mas antes de nós lermos o texto, quero fazer uma introdução, lembrando da semana passada. Semana passada nós falamos sobre o mundanismo na igreja e como vencê-lo. Esse é o tema do capítulo 4 e também de parte do capítulo 5. Tiago está combatendo o mundanismo que tenta adentrar as portas da igreja. Semana passada nós vimos que o mundanismo ele tem suas raízes na natureza pecaminosa, que ele interfere na nossa vida de oração, ele interfere na nossa espiritualidade e que ele é infidelidade contra Deus. Deus considera infiéis aqueles que são amigos do mundo, como nós vimos ali no capítulo de número 4, o versículo de número 4, onde ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E Tiago, então, nos mostrou que a única maneira de vencermos o mundanismo é pela graça de Deus. Só há uma maneira de vencermos o mundanismo: nos apegando à graça de Deus. Quando nós nos apegamos à graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, então nós vencemos o mundanismo. A igreja se torna, então, uma comunidade santificada e passa a fazer a obra de Deus. Mas, antes de continuar, meus irmãos, eu preciso explicar mais uma vez o que é mundanismo. Mundanismo é um conceito que não se refere ao mundo criado. Então, quando Tiago diz aqui que nós não devemos ser amigos do mundo, ele não está falando da natureza criada, mas ele está falando do sistema de valores. Há um sistema de valores mundano, e esse sistema de valores é que é condenado pelas Escrituras Sagradas. Então, mundanismo neste conceito, mundanismo é viver conforme os padrões do mundo e não conforme os padrões do reino de Deus. Mundanismo é viver segundo as regras do mundo e não segundo as regras de Deus. Mundanismo é buscar o que o mundo busca, é almejar o que o mundo almeja e não considerar a santidade de Deus em nosso viver. Uma pessoa que está arraigada no mundanismo, ela não pode fazer a oração do Pai Nosso de maneira consciente. Porque na oração do Pai Nosso nós dizemos: Senhor, venha o teu reino. Quando vem o reino de Deus, automaticamente cai o nosso reino. Seja feita a tua vontade, não a nossa vontade, assim na terra como nos céus. Então, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós pedimos isso a Deus, que venha o reino e que assim como a vontade dele é feita nos céus, que a vontade dele também deve ser feita na terra. Somente um cristão que não ama o mundo, não ama o sistema de valores deste mundo, consegue fazer de maneira consciente esta oração. Então, o texto que nós vamos ver hoje é uma continuação da mensagem da semana passada, onde Tiago vai nos mostrar 3 atitudes mundanas que os cristãos devem deixar. E por que devem deixar essas atitudes? Porque são cristãos e porque essas atitudes são mundanas, elas não combinam com a vida cristã. Vamos orar, queridos, e aí então vamos ler o texto da Escritura.
Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, aqui na Tua casa. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui. Sabemos, Pai, que Tu és Deus vivo e verdadeiro. Sabemos que Tu és Deus que fala aos corações. E nós rogamos ao Senhor que, em nome de Jesus Cristo, esteja santificando as nossas vidas. Que o Senhor esteja santificando esta igreja. E rogamos ao Senhor que tire do meio do Teu povo todo mundanismo. Sabemos, Pai, que o Senhor é o único que pode fazer isso. E nós, Senhor, buscamos na Tua graça. Porque, Senhor, sem a graça, como nós vimos, não há como vencer o mundanismo. Por isso, ó Pai, rogamos ao Senhor que nos encha com Teu Espírito, para que possamos viver uma vida de maneira a Te glorificar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, meus irmãos, Tiago vai trazer aqui, a partir do versículo 11, 3 atitudes que são mundanas, 3 atitudes que não devem haver na igreja, 3 atitudes que não combinam com a vida cristã, porque são atitudes mundanas. Então, em primeiro lugar, é uma atitude mundana falar mal dos outros e julgá-los. Veja ali o capítulo 4, versículos 11 e 12. Tiago diz assim: irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, os mundanos falam mal uns dos outros. No mundo é assim. As pessoas, elas falam mal umas das outras e julgam umas às outras. Essa é uma atitude mundana, feia e reprovável. Em textos anteriores, Tiago já havia exortado os crentes a tomarem cuidado com as palavras. Tiago já havia exortado a igreja a refrear a língua. Mas aqui ele volta a falar do pecado da língua como uma atitude de mundanismo. No mundo em geral, as pessoas falam mal umas das outras e lançam juízos condenatórios. Nós sabemos, meus irmãos, isso é comum. Mas Tiago está orientando a amada igreja de Jesus que isso não deve ser assim na igreja. Isso não deve ser assim entre os cristãos. Porque a igreja é uma comunidade de amor. E, meus queridos irmãos, se existe amor, de fato, então nós não vamos falar mal uns dos outros. E nem vamos julgar os nossos irmãos com atitudes condenatórias, porque isso é contrário à lei do amor. Nós devemos, então, tomar cuidado com aquelas pessoas que se aproximam de nós para falar mal dos outros, mas com a desculpa mentirosa de, olha, não falando mal, mas, não sei se isso já aconteceu com você, mas frequentemente acontece comigo. Eu acredito que isso é uma prática mundana muito comum. E nós falamos mal das pessoas, quando falamos mal, para puxar assunto, ou podemos falar mal para estreitar a amizade do ouvinte, porque quando nós estamos falando mal de alguém, aquele que está nos ouvindo ou que está participando da conversa é nosso amigo. Nós temos algo em comum, então podemos falar mal de uma outra pessoa. Nós falamos mal uns dos outros quando fazemos para nos colocarmos em posição mais elevada. Quando falamos mal, emitimos preconceitos, causamos dor e prejuízo. Isto, meus irmãos, então é contrário à lei do amor. Existe uma regra milenar que é a regra das 3 peneiras, usada por Sócrates, 3 regras muito famosas, 3 peneiras muito famosas. Diz que alguém veio falar com Sócrates, falar mal de um amigo de Sócrates, e Sócrates então disse: vamos passar essa tua fala pelas 3 peneiras.
A primeira peneira é a peneira da verdade. Isso que você tem a dizer é verdade. Tem certeza de que é verdade aquilo que você vai dizer? Se não for verdade, então não diga. A segunda peneira é a peneira da bondade. Isso que você vai dizer da outra pessoa é algo bom, é algo benéfico? Se não é algo bom, se não é algo que contém bondade, então é melhor não dizer. E a terceira peneira é a peneira da utilidade. Há alguma utilidade? Isso que você vai dizer é para ajudarmos ao nosso amigo, porque se não for verdade, se não há bondade, se não há utilidade, então é melhor não dizer. Então essas são as peneiras que Sócrates apresenta. As peneiras que são muito famosas. Mas, meus irmãos, Tiago aqui nos apresenta uma peneira também, que é a peneira do amor. Que é a peneira do amor. Então, se nós amamos, nós não vamos falar mal uns dos outros. E não vamos julgar uns aos outros, porque ele diz ali que aquele que julga ou fala mal da lei. Aquele que fala mal da lei. Aquele que julga, julga a lei. Com esses versos, Tiago está nos mostrando que a atitude de falar mal é contrário à lei do amor. Meus queridos irmãos, nós temos um Deus vivo e verdadeiro, e Ele vai julgar todas as pessoas e todas as ações. Nós não precisamos fazer isso. É por isso que Tiago diz no versículo 12, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Então, no lugar de falarmos mal do irmão, nós deveríamos procurar ajudá-lo. Veja o que diz ali, por exemplo, o capítulo 5, versículos 19 e 20, onde ele diz, meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, no lugar de falar mal ou de julgar, nós devemos buscar meios de ajudar os nossos irmãos. Então, a primeira atitude mundana que Tiago nos apresenta aqui, e que não deve fazer parte da nossa vida, é a atitude de falar mal e de julgar. Meus irmãos, essas duas atitudes, falar mal e julgar, são atitudes som. A segunda atitude que é mundana e que não deve fazer parte da nossa vida é a atitude mundana de fazer projetos sem considerar o querer de Deus. Então veja ali o capítulo 4, versículos 13 a 17, onde ele diz, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós devemos pensar e devemos saber que em hipótese nenhuma é pecado fazer planos. Não é isso que Tiago está dizendo. Em hipótese nenhuma é pecado fazer planos. Pelo contrário, nós devemos fazer planos. Quem não planeja não vai para lugar nenhum. Em todas as áreas do progresso exige-se planejamento.
O que Tiago está condenando aqui, o que ele está condenando é a atitude mundana de fazer planos sem considerar o querer de Deus. Ele está condenando nossas motivações erradas quando planejamos. Então a pergunta que devemos fazer é esta: que motivações alimentam meus planos? Que motivações alimentam os meus planos? Motivações santas, motivações corretas, motivações orientadas por Deus pela sua palavra, ou motivações mundanas? Porque se as nossas motivações estiverem erradas, as nossas ações certamente serão ações mundanas. Veja isso, irmãos. Se as nossas motivações estiverem erradas, nossas ações para atingirmos nossos planos certamente serão mundanas. Veja o capítulo 4, os versículos, a partir do versículo 1, ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Por que essas atitudes? Por que essas atitudes mundanas? Porque os planos também são mundanos. Então, quando os nossos planos são mundanos, as nossas atitudes, as nossas ações para alcançá-los também serão mundanas. O que Tiago está condenando são os nossos planos e motivações que não consideram a Deus. Mas veja aí o capítulo 4, versículo de número 13. Vamos dar uma olhada com atenção. Ele diz: atendei, ou seja, prestem atenção agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. O que Tiago está condenando nesses homens que planejam ir para uma cidade, ficar lá um ano e obter lucros? Parece algo tão comum, parece algo tão corriqueiro, parece algo tão comum as pessoas fazerem esse tipo de planejamento, mas o pecado aqui, meus irmãos, está em alguns pontos. Esses homens que planejam ir para uma cidade, ficar lá um ano, negociar e ter lucros, esses homens, eles pecam em planejar sem consultar a Deus. Veja que Deus não aparece nos seus planos. Eles pecam em planejar sem considerar a providência de Deus. Porque, na verdade, queridos, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Sem a providência de Deus, os nossos planos não podem ser alcançados. Esses homens, eles pecam sem considerar a ação de Deus na manutenção da vida, porque eles dizem: nós vamos até uma cidade e vamos passar lá um ano inteiro. Veja, queridos, nós não temos controle nem sobre as próximas horas, nem sobre o dia de amanhã, quanto mais um ano inteiro. E a motivação desses homens em ir para aquela cidade, ou ir para uma determinada cidade, e permanecer ali, negociar ali, a motivação desses homens é tão somente obter lucros. Então a sua motivação é uma motivação maligna. O texto diz isso claramente. Essas ações são comuns nos homens mundanos. Ações comuns daqueles que são amigos do mundo são ações malignas. Veja o capítulo 4, versículo 16, onde ele diz: agora, entretanto, vos jactais de vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. A palavra jactância aqui aponta para uma independência dos homens, uma autoconfiança. Jactância é isto: autoconfiança, uma arrogante confiança. E Tiago está dizendo aqui que
Todo aquele que confia em si mesmo, que confia no seu braço, todo homem que confia em si mesmo, ou seja, o homem que confia no homem, ele se coloca numa posição arrogante diante de Deus. E embora, meus irmãos, não se perceba o maligno agindo, o maligno ele está agindo nas sombras. E nós encontramos na Bíblia alguns exemplos para ilustrar. Poderíamos citar aqui Nabucodonosor ou Herodes, mas nós encontramos uma parábola que nos clarifica isso nas Escrituras. A parábola do homem rico, que se encontra lá em Lucas, capítulo de número 12. Os irmãos se lembram desta parábola? Um homem, ele plantou no seu campo, e a Bíblia diz que o seu campo produziu em grande abundância. Aquele homem então disse: agora eu tenho bens por toda a minha vida, vou viver a minha vida regaladamente. E Deus disse a ele: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem será? Então, queridos, nós não podemos fazer planos sem buscarmos ou sem considerarmos a vontade de Deus, porque isso é um pecado de arrogância. Essa é a prática dos homens mundanos, mas não é a prática da igreja. Esse mundanismo no planejamento atinge a todos nós. Esse é o problema. O mundanismo no planejamento atinge a todos nós. Pode atingir até mesmo os pastores. Muitos pastores fazem planos, mas sem considerar o querer de Deus. O mundanismo pode atingir os presbíteros, professores de EBD e qualquer pessoa. Agora, queridos, qual a maneira de fugir do mundanismo no planejamento? É buscando na graça de Deus. Todos os nossos planos devem ser feitos na presença de Deus, perante os olhos de Deus, confiados nas mãos de Deus. Em todos os nossos planos, Deus ele deve estar presente. Ele deve estar presente em nossos planos maiores, como estudos, carreira e família. Mas ele deve estar presente também em nossos planos menores, como a roupa que usaremos em uma festa, ou até mesmo a roupa que usaremos para vir à igreja. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo façais para a glória de Deus. Nós devemos considerar isso em nosso planejamento. Os nossos planos são para a glória de Deus, ou os nossos planos são para a nossa própria glória? Porque isso, meus irmãos, interferirá nas nossas orações. Nós já vimos semana passada que o mundano, ele não ora, e quando ora não é atendido, porque ele pede mal. Ele pede simplesmente para esbanjar em seus próprios prazeres. Então, queridos, façamos planos, mas buscando o querer de Deus. Se for da vontade de Deus, não só viveremos, como também realizaremos os nossos planos. Busquemos o querer de Deus confiados na graça, por meio da oração, avaliando as nossas motivações pela palavra e nos sujeitando a Deus. Nos lembramos de Jesus, que no Getsêmani orou: não seja como eu quero, e sim como tu queres, ó Pai. Agora veja o capítulo 4, versículo de número 17, onde ele diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Parece aqui que ele muda de assunto, mas ele não está mudando de assunto, meus irmãos. Nós temos que entender um pouco da cultura em que a Bíblia foi escrita para entendermos alguns versos, porque quando ele diz aqui sobre o bem que se deve fazer, ele está falando a respeito
de buscarmos o querer de Deus para os nossos planos. Veja bem, toda pessoa que sabe que deve buscar o querer de Deus para os seus planos, mas não faz isso, nisso está pecando. Nisso está pecando. O bem aqui que deve ser feito é buscar a vontade de Deus para os nossos planos, a aprovação de Deus, o querer de Deus, o sim de Deus ou o não de Deus para os nossos planos. Não sejamos mundanos, porque os mundanos, eles não fazem isso. Eles não consideram a Deus em seus caminhos. Mas a igreja de Cristo deve considerar Deus em todos os seus passos. Então, queridos, nós vimos já aqui duas coisas. A primeira delas é que é uma atitude mundana falar mal dos outros e julgar os outros. A segunda é que é uma atitude mundana fazer planos sem considerar o querer de Deus. E agora, como último ponto, Tiago nos ensina que as riquezas mal adquiridas e mal empregadas têm suas raízes no mundanismo. Veja ali o capítulo 5, versículos 1 a 6, onde ele diz: atendei, ou seja, prestem atenção agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Acredito, meus irmãos, que não é preciso falar muito sobre riquezas mal adquiridas e mal empregadas como sendo uma atitude mundana. Nós vemos isso no mundo inteiro. Pessoas enriquecendo por meio da corrupção. Não há nenhum problema em enriquecer quando o ganho é lícito, mas quando há corrupção, aí tem-se uma injustiça que Deus não vai deixar passar em branco. Tiago fala ali no versículo 2, as vossas riquezas são fruto de corrupção. As vossas riquezas estão corruptas, ou seja, elas são fruto de corrupção. Há pessoas acumulando milhões com dinheiro do trabalhador comum, dinheiro que era para ser empregado aos pobres. Veja o versículo de número 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Não há nenhum problema em prosperar, o problema é quando se prospera, como diz aqui, por meio de fraudes. Não há nenhum problema em comer bem, o problema é quando comemos bem, mas as pessoas estão passando fome ao nosso lado. Nessa passagem, Tiago então procura alertar a igreja contra isso. Meus irmãos, nós não devemos buscar riquezas fraudulentas. Se Deus nos deu dons e talentos, então, e se Ele quiser que alguém enriqueça, então que enriqueçamos honestamente. Porque todos aqueles que enriquecerem com fraude receberão sobre si a justiça de Deus. Enriquecer com fraude é comum no mundo. Os mundanos, eles não consideram a Deus. Os mundanos, eles querem simplesmente enriquecer. Eles são amigos do mundo. Eles não consideram a Deus em seus caminhos. Mas veja o que diz o versículo 1 do capítulo
5, capítulo 5, versículo 1, diz que desventuras sobrevirão sobre esses ricos fraudulentos, esses ricos que são corruptos. Desventuras sobrevirão. Que desventuras são essas? O versículo de número 3 diz que a riqueza deles, a riqueza que eles adquiriram com fraude, essa riqueza será contra eles testemunha no dia do juízo final. Será contra eles testemunho no dia do juízo final. Não haverá desculpas, eles serão condenados, porque eles pecaram em adquirir riquezas por meios fraudulentos. Veja o versículo de número 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. A linguagem aqui no original é como a linguagem de um animal que vai se alimentando e vai engordando. Mas esse animal que está engordando, o que ele não sabe é que ele está sendo engordado para ser morto. E é isso que Deus está dizendo a respeito desses ricos fraudulentos. Eles têm engordado, mas eles têm engordado para o juízo final. As riquezas que eles acham que são bênçãos, as riquezas que eles consideram que são o seu alicerce, na verdade, são contra eles prova de condenação eterna. Por quê, meus queridos? Veja o versículo 6. Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Nós podemos ver isso na prática quando alguém rouba o SUS. E aí então muitas pessoas elas morrem porque não têm atendimento. Um atendimento que elas têm direito, um atendimento pelo qual pagou-se imposto para isso, mas o dinheiro que era para ser usado nesse atendimento está com pessoas fraudulentas. Então, eles têm condenado e matado o justo sem que o justo faça nenhuma resistência. Queridos, nós sabemos que no mundo é assim. Então, para concluirmos, nós temos visto que o mundanismo não é o mundo criação, mas o mundo como sistema de valores. Mundanismo é viver conforme os padrões do mundo e não conforme os padrões do reino de Deus. Queridos, nós devemos viver conforme os padrões do reino. Mundanismo é viver conforme as regras do mundo e não conforme as regras de Deus. Mundanismo é buscar o que o mundo busca, é almejar o que o mundo almeja e não considerar a Deus e nem a sua santidade. E quando um cristão ou quando alguém está nesse sistema de mundanismo, quando alguém é amigo do mundo, então ele caminha nesses pecados que o mundo caminha, falando mal dos outros e julgando, fazendo projetos sem consultar a Deus e adquirindo riquezas de maneira desonesta e empregando-as mal. Mas, queridos, como podemos vencer isso? Como podemos ser diferentes? Só há uma maneira de sermos diferentes. É pela graça de Deus em Cristo Jesus. É nos achegando a Deus. É resistindo ao diabo. É nos humilhando diante do Senhor. Meus queridos, essa é a única maneira. Porque de outra forma, todos nós iremos cair na teia do mundanismo. Ninguém pode achar, eu por mim mesmo estou livre dessas coisas, porque ninguém está livre. Se não for o Espírito Santo de Deus produzindo um novo fruto em nós, nós iremos cometer esses pecados comuns ao mundo. Mas, queridos, nós somos chamados a ser sal, nós somos chamados a ser luz, nós somos chamados a sermos
povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio santo neste mundo. Nós somos chamados a sermos uma candeia neste mundo tenebroso. Então, queridos, cuidemos para que da nossa língua saia o bem para abençoarmos. Oremos por nossos projetos. E do dinheiro que vem às nossas mãos, que nós possamos analisar se esse dinheiro chegou nas nossas mãos honestamente, porque um dinheiro honesto é abençoado pelo Senhor. E o Senhor promete nas Escrituras suprir as nossas necessidades em riqueza e em glória. Curva a sua cabeça. Pai bendito, nós te louvamos por Jesus Cristo, teu Filho. Te louvamos, ó Deus, pelo teu Filho, que veio a este mundo para nos ensinar como devemos viver, para nos ensinar como sermos cidadãos do reino dos céus. Nós te louvamos por Jesus Cristo, que veio em humildade e buscou no Senhor todo sustento para a sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, sabemos que há um espírito no mundo, um espírito que é contrário a Cristo, um espírito que é contrário à tua palavra, um espírito que é comum aos homens deste mundo. Mas, Pai, nós não somos chamados a sermos comuns, nós somos chamados a sermos filhos de Deus. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que falamos mal dos nossos irmãos, que os julgamos. Pedimos ao Senhor que a nossa língua seja instrumento de bênção para a glória do teu nome. Pai bendito, os nossos planos colocamos diante de ti, todo o nosso querer colocamos diante de ti, porque sabemos, Pai, que o nosso coração faz planos, mas a resposta certa vem dos teus lábios. Pai bendito, nós rogamos ao Senhor que fale conosco a respeito do teu sim ou do teu não para os nossos planos. Senhor, que não seja feito o que queremos, mas sim o que tu queres. Que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas. Pai querido, nós buscamos o teu querer para todas as coisas, até mesmo para a comida, para a bebida e para a roupa que nos vestimos, porque em tudo queremos agradar a ti. E Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de ti as nossas rendas, as nossas finanças. Pai querido, tu sabes de onde tem vindo o nosso sustento. E às vezes, ó Pai, nós nos conformamos a este mundo, nos moldamos aos padrões deste mundo para conseguirmos mais. Mas, Senhor, perdoa os nossos pecados. Pedimos, Senhor, a tua bênção para que do ganho honesto haja prosperidade para o teu povo. E dá sabedoria ao teu povo, ó Deus, para adquirir bens e para empregá-los bem também. Nós rogamos, Pai, porque sabemos que o Espírito que está em nós não é o mesmo Espírito que está no mundo. Então nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém.